Olá, esse é o seu, o meu, o nosso Beco de Ofícios, o programa do Clube Recreativo Atibaiano, que tem como proposta levar até você boas conversas com artistas, intelectuais e profissionais da nossa região. E hoje eu tenho a alegria de conversar com esse músico muito especial que tem uma carreira longa de sucesso aqui na nossa cidade, que é o Silas Natanael. Oi Silas, tudo bem com você? Oi Juliana, tudo bem? Que bom ter você aqui hoje. Maravilha. Silas, você vem de família de músicos? Como que se deu esse seu interesse pela música? Não sou de família de músico, mas os meus pais evangélicos, eu aprendi música desde criança, na igreja, né? Daí a minha formação. E a minha mãe tocava violão. E já criança eu já me interessei por bossa nova, João Gilberto, e comecei a aprender violão por conta, né? Então eu sou autodidata em violão. Eu comecei com 14, 15 anos e estou até hoje aprendendo violão, né? E é isso. A minha formação começou na igreja, em escola dominical. Eu estudava pela Bona, que a gente fazia o uau. E depois aprendi olhando os músicos da cidade e tal. Interessante essa sua fala, porque a gente percebe que os músicos do jazz americano, quase todas as cantoras começaram na igreja também, né? Sim. Isso é muito bom. Silas, agora você também tem um trajeto aí todo especial de um músico que toca na noite. E você já deve ter passado por muitas histórias engraçadas, algumas tristes. Conta pra gente como é que é cantar na noite e se você se lembra assim, de alguma história em especial. Eu comecei a tocar na noite, acho que eu tinha uns 20 anos. E uma história engraçada é o seguinte: quando eu estava morando no Rio, né, tinha um bar que fazia happy hour, que eu tocava, e daí saíam os bancários de gravata, assim, todo engravatado. E eles começavam a beber nas mesas lá, e eu tocando eu tocava MPB, certo? E tinha um rapaz que ele pedia uma música, Honda. Eu nem sei mais tocar essa música de tanto que eu toquei, até esqueci, viu? Nunca mais toquei. Daí ele pedia Honda. Eu toca Honda. E daí eu tocava Honda e ele colocava na época era 5 cruzeiros, acho que eram 5 cruzeiros, ele colocava dentro do violão e tirava a gravata. Depois ele voltava, já mais alegre, assim caiu o topete, toca Honda, de novo. E eu tocava, porque toda vez que eu tocava Honda, ele colocava dinheiro dentro do meu violão. Ai, que ótimo! E só sei que o seguinte, depois ele chegava, toca Honda! Uma coisa assim que eu lembro da época, do pessoal pedir música. Aí nesse momento você podia tocar até sampa que ele ia achar que era Honda. Não, era Honda mesmo. Eu sei lá o que ele tinha. De noite eu rondo a cidade, a te procurar, sem encontrar. Acho que ele estava... Paulo Vanzolini. Eu acho que ele estava querendo encontrar alguém. Mas era sempre, toda vez era essa história, né? Essa é a história que eu lembro. E tem também a questão do barzinho, das pessoas que têm desencontros amorosos e vão beber nesses dias, né? Então, agora mudou muito, faz muitos anos que eu não toco mais em bar, sabe? Porque é muito movimento e tal, mudou o gosto, porque quando eu tocava tinha um público que gostava das músicas, né? E hoje as músicas do meu repertório, elas têm mais de 40 anos, né? Se eu pegar principalmente eu toco muito Milton Nascimento, né? Travessia
nem sei, eu não lembro, mas Travessia já é uma música bem antiga, né? Da época da década de 60. Morro Velho. Surgiu uma pergunta agora, assim, espontânea. A boa música envelhece? Então, o público, né? Então hoje eu vejo que o pessoal está mais voltado a consumir música onde o artista fala muito e tem um aparato muito grande de instrumentistas, né? Então ele fala muito e canta pouco. Então é mais, o pessoal quer mais cantar junto, então mudou o público que ia para ouvir você cantar, né? E Atibaia, a gente teve sempre problema assim com o público, formação de público. Então eu me sinto assim, eu acho que hoje está mais difícil eu ter um público que goste do tipo de música que eu canto. Que apesar do Milton estar em evidência, eu não vejo um público que gosta disso, né? Eu toquei no festival japonês esse mês, no dia 18, e eu toquei Djavan, Milton Nascimento e Luiz Melodia. Eu e outro músico. E teve um público que eu até vi que a receptividade deles, a maioria era um público japonês, descendente de japonês, tinha muito... e estava lotado, sabe? E eu fiquei assim, poxa, é a primeira vez que eu vejo um público aqui em Atibaia. A praça da alimentação lá no centro de convenções, tudo aquilo, teve muita atividade japonesa, acho que eu fui o único que tocou MPB, né? A maioria foi músicas japonesas e tal. E foi legal. E o meu repertório é esse, né? O afro-brasileiro. Então, os compositores que eu toco, a maioria são negros. Fora o João Bosco e Chico Buarque, né? Agora a gente estava falando aí de Milton, que fez no ano passado 80 anos. Recentemente a gente teve uma perda triste, que foi a perda da Gal Costa, né, no final do ano passado. Rita Lee também, nossa. Né? Quais são suas referências na música popular brasileira? João Gilberto, o samba de raiz e a MPB, principalmente Milton Nascimento. E a questão dos mineiros, sabe? Eu me identifico muito com o som, o tipo de melodia, assim, de composição melódica dos mineiros. É uma coisa assim, uma coisa que eu me identifico legal. Então a minha influência é essa, da MPB, da bossa nova, samba de raiz e dos meus antepassados negros, né? Eu trago isso, acho que eu trago isso na alma, assim, a questão da ancestralidade. Agora, se a gente for entrar no seu carro agora, de repente, assim, ligar o rádio, qual que é a playlist atual do Silas Antanael? O que você está ouvindo atualmente? Não tem som no meu carro. Não? Ótimo! Mas assim, o que você ouve por outros meios, então? No meu carro não escuto nada. Bom, de vez em quando eu coloco o celular lá no YouTube, né? É isso, Milton. Eu escuto muito Milton, Chico Buarque, Djavan, Luiz Melodia. Também outro, né? Samba, Jorge Aragão. Eu gosto de ouvir as composições do Jorge Aragão. É esse pessoal. Sim, fantástico, né? Só esse pessoal fantástico. Ai, Silas. E você, a gente estava conversando há pouco aqui, antes da entrevista, você tem um CD autoral, né, sobre Atibaia. Conta um pouco pra gente como foi. Então, esse CD eu fiz em 2002, acho que 2002, com 14 músicas autorais. Teve uma música que eu coloquei no CD que não era minha, que era do Zé Cabaleiro.
que era aquela... Esqueci o nome. O nome do CD é Cidade. Então eu falava aqui eu tenho uma música que chama Loucura Urbana, que eu escrevi olhando para o casarão Júlia Ferraz, que tinha uma lanchonete ali em frente onde hoje é uma casa religiosa, do lado do Valentim, tinha uma lanchonete. Eu olhava o casarão, sempre fechado, e tinha umas senhoras que abriam a parte de baixo para vender artesanato, né? Ficava olhando aquele casarão, e daí eu ficava viajando, assim, eu gosto de criar histórias, e eu falei, quem será que morava nessa casa? E daí eu escrevi uma letra no guardanapo. E daí quando eu fui no Rio de Janeiro, eu vi a letra e falei assim, ó, legal. E daí eu terminei e fiz a música, chama Loucura Urbana. Na rima das ruas, entre carros, motos e ônibus, o poeta olha a moça da janela da casa vazia, vazia, vazia. Na rima das ruas, entre carros, motos e ônibus, o poeta olha a moça da janela da casa vazia, vazia, vazia. Olha para o carro, para o velho e a moça triste do bar. E canta, e canta, e ri, e canta. É loucura urbana e o poeta é o louco da cidade. É loucura urbana e o poeta é o malandro da cidade. Na noite, noite e tarde, o poeta anda pelas ruas da grande cidade, cidade do encontro e do desencontro, cidade das pessoas, pessoas, dos loucos, dos loucos, loucos. É loucura urbana e o poeta é o louco da cidade. É loucura urbana e o poeta é o malandro da cidade, cidade. Um malandro chamado de louco anda pelas ruas da cidade do meu país, da cidade dos casarões, das lembranças Por isso que eu coloquei o nome de cidade na música. E tem outras composições. Tem Morena, tem Liberdade, Canto e Dança, tem Indago, e até são músicas que faz tempo que eu já não toco mais, sabe? Mas eu tenho muita composição que eu fiz e que ficou esquecida, sabe? Eu perdi o registro, que eu gravava. Hoje é fácil porque eu faço os ensaios, começo a cantar lá para compor.
com o celular. Então fica gravado, fica na nuvem e tal. Naquele tempo não tinha esse recurso, então eu gravava em fita. E daí eu sofri um acidente na minha casa, eu perdi tudo. Teve uma enchente e eu perdi todo o meu material, minhas composições, letras, tudo. Então tem muita coisa que está perdida, sabe? Que eu tive que refazer de novo e tal. Não deu para recuperar nada, porque perdi tudo mesmo. E esse CD, eu tenho ainda uns 2 CDs, que hoje não se toca mais CD, né? E hoje mudou a maneira de você divulgar sua música, né? Então você tem que colocar primeiro na mídia, no streaming, no YouTube, as pessoas têm que curtir, para depois você poder gravar em estúdio. Então é isso. Me parece um pouco que acabou-se essa questão da artesania, né? A indústria cultural sugou um pouco isso dos artistas, né? Da produção, que era um processo um pouco mais lento, um pouco mais elaborado. Hoje ficou tudo muito acelerado, e as mídias sociais e a dependência de curtidas para saber o que é bom e o não é, isso também é muito ruim. O que você pensa sobre isso? Então, acho que melhorou em relação à divulgação, porque agora está globalizado. Então, antes a gente tinha que registrar na Biblioteca Nacional as músicas, né? Ou senão ir no cartório de registro de notas e registrar sua letra para ninguém roubar. No meu caso, eu nunca tive esse problema, nunca registrei nada na Biblioteca Nacional, e hoje tem eu não sei como que se fala, acho que é associação de compositores, onde você registra sua música e depois você coloca em um outro portal da mídia que divulga a sua música. Então ela já fica registrada como propriedade sua, sabe? Dentro dessas duas instituição, associação, sei lá, o nome que se dá isso. Tudo Então eu acho que ficou melhor agora, para você divulgar o seu trabalho. Só que as músicas mudou muito assim a maneira de fazer música, o gosto, as pessoas, porque foi mudando as gerações, né? São outra geração, outro gosto, entrou outros ritmos dentro da nossa cultura. Então hoje está muito diversificado os estilos musicais. Mas a gente tem ainda os amantes do CD, do vinil. Tem muita gente que gosta e compra, né? Tem. Eu tenho amigos que têm coleção de vinil ainda. Ainda tem o toca-disco e tal. Escuta o vinil. Bacana. Silas, quais são os projetos futuros? Então, olha, eu estou compondo, né? Estou começando a estudar, fazer novas músicas, rever. Então, eu ainda não tenho um trabalho terminado. E trabalhando no meu repertório de música, para tocar, fazer show na cidade, e viajar por aí. Bacana. Então, nós estamos terminando o nosso Beco de Ofícios de hoje, uma frase em homenagem ao nosso entrevistado, do Robert Browning, que diz o seguinte: quem ouve música sente a sua solidão de repente povoada. Silas Natanael, muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. Vida longa, sucesso, parabéns. Obrigado, Juliana, por ter me convidado aqui pelo seu